Convido os irmãos a abrir novamente em 1 Coríntios, capítulo 15. E leremos mais uma vez os versos 57 e 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, versos 57 a 58, nos dizem assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. As múltiplas propostas de igrejas, modelos diferentes de cultos, pregadores exponenciais, criatividade nas programações, tudo isso tem sido amplamente percebido no meio evangélico dos nossos dias. Temos muitas opções de igrejas, alguns excelentes pregadores, escritores eloquentes. E nós, através de bandas, músicas, estilos litúrgicos, nós percebemos que às vezes, ao invés de tudo isso convergir para o serviço e consolidação da palavra e da espiritualidade, infelizmente nós percebemos muitos cristãos confusos com relação à frequência de igreja, com relação ao exercício pessoal dos dons que Deus deu. Há uma confusão com relação a doutrinas. Hoje pela manhã nós batizamos uma criança, uma menina chamada Sara, que é fruto de um milagre, porque a mãe tentou 5 vezes e teve aborto espontâneo nas 5 vezes. E pela graça e pela misericórdia, a Sara veio no momento onde o casal já estava quase que desistindo. E tivemos a alegria de fazer uma refeição com a família. E uma pessoa veio nos perguntar, por que batizamos crianças? Esta pessoa pertence a uma outra denominação. E nos questionou, porque a criança não tem ciência, a criança não sabe o que está fazendo. E tivemos ali então que investir um tempo para explicar o porquê de batizarmos crianças. Não vou entrar no mérito da questão, poderia tomar algum tempo, mas o fato é que existem várias vertentes, várias compreensões, várias denominações, e essa demanda, essas oportunidades às vezes nos chamam a atenção. Recebemos convites por e-mail, recebemos informações via publicidade, via Facebook, tantas informações, e às vezes nós somos levados a correr atrás da igreja interessante, da palestra interessante, do pastor YZ, e às vezes nós corremos atrás de circunstâncias e não percebemos que na verdade isso demonstra uma espécie de estagnação espiritual. Se você nos visita hoje, eu quero que você seja muito bem-vindo. O meu desejo é que a palavra alcance os nossos corações. E também não quero fazer uma crítica aqui a você que visita outra igreja e gosta de ler e ouvir outros pastores. Não é disso que se trata. Mas estou dizendo que se essa busca for um fim em si mesmo, isso é sinal de estagnação. Isso é sinal de que nós paramos em determinado momento e estamos esperando receber um alimento adequado, buscando alimento aqui ou ali. Se você veio aqui à igreja hoje para buscar a palavra do Senhor e expressar a sua gratidão, expressar a tua alegria, ouvir com o ouvido bem aberto, com o coração aberto a palavra que o Senhor tem, então certamente você vai ser edificado. Porém, quando você vem à igreja para buscar determinado tipo litúrgico, determinadas canções, determinada performance de pregador, infelizmente nós nos frustramos. E eu penso que é isso que está levando muitos cristãos
a estagnarem, porque estão em busca de circunstâncias, estão em busca de pessoas e não necessariamente daquilo que é a essência, Jesus Cristo, o Senhor. A igreja simples é a igreja que apresenta Jesus como Senhor e Salvador. O cristão simples é aquele que experimenta Jesus na sua vida prática, no dia a dia, não aqui na igreja. Eu diria até que aqui na igreja é o lugar mais fácil de sermos cristãos. O difícil é nós enfrentarmos realmente os desafios da vida e mostrarmos às pessoas com as quais convivemos que Jesus faz diferença em nossa vida. Por isso, Deus colocou em nosso coração, nesses últimos domingos, temos falado sobre restauração, sobre recuperar, sobre resgatar valores, resgatar relacionamentos. Hoje pela manhã o pastor João nos trouxe uma palavra inspiradora sobre reciclar a nossa dor. E o nosso seminarista Augusto escreveu na pastoral do boletim a ideia de nós buscarmos constantemente e vivenciarmos constantemente um processo de restauração. É possível que hoje você veio à igreja já pensando nos compromissos de amanhã. E se você não estiver restaurado, revivificado, se você não estiver se sentindo forte o suficiente, pode ser que logo na segunda-feira você receba uma onda poderosa sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida, e você já na segunda-feira fique fraco. E é por isso que nós precisamos experimentar de forma proposital um processo contínuo de busca pelos desígnios do Senhor e para vivenciarmos a sua vontade. Na semana passada pregamos com base em 1 Coríntios, e o apóstolo Paulo estava até parecendo um pouco consternado, aborrecido, irritado com as infantilidades da igreja de Corinto. E nós percebemos no capítulo 13, o apóstolo Paulo falando sobre o amor, ensinando os princípios. E no capítulo 3 ele fala sobre as divisões de pessoas que estavam brigando na igreja, porque uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, e havia um clima de austeridade, um clima de arrogância, um clima de briga. E o apóstolo Paulo confronta a igreja, e agora no capítulo 15 ele fala sobre a qualidade dos salvos. Ele fala como deve ser a vida e o exercício diário daquele que está de fato se dispondo a viver a serviço de Jesus. Falando sobre estagnação, li outro dia a respeito de um sermão que foi pregado nos anos 80 em uma igreja de Chicago pelo pastor Irving Sukup. E ele propõe 7 passos para a estagnação. Parece contraditório, mas é justamente isso, são 7 passos para a estagnação. E a reflexão nos diz isso: nunca fizemos isso antes, nós não estamos preparados para isso, nós estamos fazendo tudo certo, sem precisar tentar aquilo, nós já tentamos uma vez isso antes, nós não temos dinheiro para isso, não é nosso trabalho, é algo que não vai funcionar. Se esse sermão foi proferido a uma igreja, provavelmente inspirado por Deus, este pastor percebeu que a igreja estava dando algumas desculpas, alguns subterfúgios para não avançar. E às vezes nós não fazemos isso de forma proposital, intencional ou por maldade. Fazemos isso de forma inconsciente. Diante das necessidades, diante dos desafios, diante de um século 21 em constante mudança, às vezes nós olhamos para as circunstâncias, percebemos algumas coisas que precisam ser feitas, mas aí colocamos alguns empecilhos. Nós nunca fizemos isso antes. Mas será que nós no futuro vamos sempre ter que fazer o que já fizemos um dia? Será que nós vamos ter que sempre reproduzir algo que já deu certo no passado? Não podemos experimentar coisas novas? Eu digo isso como igreja, mas eu digo isso no trabalho. Tente aplicar isso na sua vida pessoal, na família. Algumas pessoas dizem: nós nunca oramos juntos, nós nunca lemos a Bíblia juntos. O meu marido é difícil, a minha esposa não tem esse hábito, meus filhos não dão abertura. Mas será que então esta é realmente uma desculpa plausível? Eu entendo que é um passo para estagnação. Nunca fizemos isso antes.
Não estamos preparados para isso? Nós estamos realmente preparados para tudo o que vai acontecer em nossa vida? Nós nos preparamos, é verdade. Estudamos, trabalhamos, investimos, economizamos, mas nem sempre estamos preparados para todas as circunstâncias, até porque o livro de Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não estamos fazendo tudo certo sem precisar, nós estamos fazendo tudo certo sem precisar tentar aquilo. Uma falsa convicção de que o momento em que estamos já é perfeito. Não precisamos mais melhorar, não precisamos ajustar. E você sabe, você que é empresário, você que trabalha com negócios, você que oferece produtos, compra, vende, se você entender que está fazendo tudo certo e não precisa mais tentar nada, você sabe que em pouco tempo você já está fadado ao fracasso. E na igreja isso acontece também. Se nós entendemos que o que fazemos hoje já está perfeito e não precisa de ajuste, em pouco tempo nós estaremos perdidos e desesperados procurando novas oportunidades. Nós já tentamos uma vez isso antes. A ideia de que planos fracassados no passado talvez não sejam mais oportunidades no futuro. Talvez naquela ocasião não estávamos preparados, não tínhamos uma visão, não tínhamos os recursos, não tínhamos equipe, não tínhamos a compreensão do todo. Talvez seja, sim, a oportunidade de revermos algumas coisas que já tentamos para experimentarmos, mas com uma nova convicção, com novas reflexões, com novas contextualizações. Não temos dinheiro para isso, não é nosso trabalho, é lógico que não vai funcionar. São desculpas que damos no dia a dia. E com isso nós vamos percebendo nossa vida estagnando, nossa vida diminuindo o ritmo e aos poucos vamos perdendo o referencial. Na vida espiritual acontece isso, queridos. Na vida eclesiástica, na vida em comunidade isso acontece. Na família isso acontece, nos negócios isso acontece. Nós vamos diminuindo o ritmo dos passos, entendendo que está tudo bem, que está tudo caminhando numa boa. De repente estamos diante de circunstâncias onde não sabemos mais o que fazer e travamos, estagnamos, paramos, pausamos. E isso pode ser muito perigoso. Para uma igreja como a nossa, se nós estagnarmos, talvez nós precisemos de décadas para recuperarmos o ritmo. Numa igreja cujos projetos precisam ser sustentados, associação, ministérios, missionários, congregação, um patrimônio que temos que manter. Se nós diminuirmos o ritmo, nós corremos o risco de não conseguirmos mais, em pouco tempo, no curto prazo, trabalharmos rapidamente novamente para readquirirmos algumas coisas. Então nós não podemos parar, e precisamos o tempo todo olhar para a palavra do Senhor, olhar para Jesus Cristo e a sua cruz, e deixarmos que o Espírito nos revele quais são as coisas que precisamos fazer para mantermos o ritmo e cada vez mais acelerado, corrermos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E o texto bíblico que lemos nos apresenta o apóstolo Paulo escrevendo uma convicção para a igreja de Corinto. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. E esta é uma primeira reflexão, esta é uma primeira lição que gostaria de explorar com base no nosso texto. Superamos a estagnação permanecendo firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Porque infelizmente nós somos muito sensíveis, gente. Às vezes nós deixamos perder a firmeza e nos abalamos com coisas muito pequenas. Temos o costume de transferir responsabilidades, colocar culpas nos outros. E às vezes nós somos capazes de atribuir a nossa estagnação, atribuir a nossa frieza espiritual a outras pessoas. Não sou eu quem acendo a chama do teu coração, é você. É você e a presença de Deus, é a permissão que você dá para o agir do Espírito.
Não sou eu quem lança o fogo, não sou eu quem ateia o fogo no teu coração, na tua vida espiritual, é você quem o faz. Permanecer sempre firme e inabalável significa tomar uma decisão de não cair, tomar uma decisão de ser realmente uma pessoa costa larga, firme, que não se abala por qualquer coisa. E nós temos alguns versículos que nos inspiram, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Se alguém pensa estar de pé, veja que não caia. Se você pensa estar de pé, veja que não caia. Se você está em pé no seu casamento, não permita ser pego de surpresa. Permaneça firme no propósito de ser fiel, leal à sua esposa, de ser fiel ao seu esposo, de ser fiel aos seus filhos, aos seus pais. Aquele que está se sentindo bem, cuidado, porque esse se sentir bem às vezes pode ser uma fragilidade. Ontem nós recebemos em nossa igreja um pastor chamado Júnior Souza. Tem uma igreja na Rua Augusta, e ele estava falando a respeito de ateísmo, uma reflexão extremamente pertinente para os nossos dias, onde muita gente, descontente com a igreja, descontente com o Cristo que está sendo pregado, pessoas estão se autodenominando ateu. E existe inclusive, de acordo com o que vimos ontem, uma espécie de ateísmo cristão. Pessoas que estão buscando uma espécie de Deus que não existe, estão olhando para um Jesus somente como recurso para dar boas dádivas, bênçãos, mas não o Cristo da cruz, não o Cristo da santificação, não o Cristo da salvação. E em determinado momento nós ouvimos lá o pastor falando a respeito de uma denominação cujo slogan é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Uma igreja que cresce aos montes. Você sabe do que eu estou falando. Estou tentando não ser antiético, mas eu preciso abrir o olho da igreja. Jesus Cristo em determinado momento disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão sofrer. Uma igreja que diz como proposta: pare de sofrer, está dizendo: não acredite naquilo que Jesus falou, o sofrimento na verdade é para os fracos. Recentemente eu vi este pastor criticando o milagre de Jesus, falando a respeito daquele episódio onde Jesus transformou água em vinho, e o pastor dizendo que Jesus, quando fez aquele primeiro milagre, foi apenas uma demonstração de poder, não teve contribuição para o reino. E ele continua dizendo: mas esta igreja está comprometida com o reino, e se você vier e fizer a campanha XY e der a contribuição YZ, você vai ser totalmente transformado. Olhe bem para mim. Sabe por que nós estamos sendo abalados? Porque estamos confiando em falsos profetas. Estamos lendo literaturas que não nos edificam, que não nos deixam permanecer firmes. Nós estamos vulneráveis, volúveis, e não estamos percebendo. O irmão não cumprimenta e já é motivo de tristeza. O irmão passa na rua batido e já é motivo de desânimo. O pastor cita qualquer coisa no púlpito: aquilo foi para mim, domingo que vem vou na outra comunidade. E assim nós estamos nos abalando facilmente, estamos esfriando, estagnando, e estamos permitindo que o inimigo roube a nossa paz. Salmo 125, eu quero ler com os irmãos, por favor, deixe guardado aqui 1 Coríntios 15, e vamos ler rapidamente o Salmo 125, onde o salmista nos dá aqui uma lição de como funciona aqueles que permanecem firmes. Fé inabalável. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Preste bem atenção. Os que confiam no Senhor não confiam em homens, não confiam em carros, em cavalos, em força
bélica, não acredita na finança, não deposita fé nos recursos, nos patrimônios, aquele que confia no Senhor, permanece firme como um monte, intransponível, inabalável. Essa semana você vai ter algumas lutas, e se você depositar a tua confiança em coisas vulneráveis, as tuas lutas vão te abater, as tuas lutas vão te derrubar, as tuas lutas vão te destruir, mas o que confia no Senhor permanece para sempre. E o versículo 2 nos diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Deus permanece ao redor daqueles que confiam nele. Deus livra aquele que confia nele. Deus põe a salvo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e diz ao Senhor: tu és o meu Deus, o meu baluarte, em quem eu confio. Esse está posto a salvo. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Não é por causa do teu dízimo, não é por causa da tua fidelidade, porque nós não somos fiéis o suficiente para provocarmos a fidelidade do Senhor, mas Ele é fiel, e quando nós confiamos, as coisas vêm, as coisas vão, e permanecemos firmes e inabaláveis, porque o Senhor nos sustenta. Em segundo lugar, superamos a estagnação, trabalhando para o Senhor. Volte agora, por favor, para 1 Coríntios capítulo 15, e a segunda parte do versículo 58, Paulo orienta a igreja dizendo: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Abundantes na obra do Senhor significa ir na contramão da moda, ir na contramão da individualidade. Porque trabalhar na obra do Senhor significa pagar o preço da comunhão. E nem sempre estamos dispostos a pagar o preço da comunhão. A ser suporte para aquele irmão frágil, a ser suporte para o que está recém-convertido. Trabalhar no Senhor não significa você ter um cargo na igreja. Sempre abundante na obra do Senhor não significa vir à igreja de segunda a segunda. Sempre abundante na obra do Senhor significa frutificar o tempo todo. Sempre abundante na obra do Senhor significa que aqui e lá fora você é um trabalhador. Evangelho de João capítulo 15, Jesus conversando com seus discípulos, ele faz uma analogia, dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E no versículo 2 ele diz assim: todo ramo que está em mim dá fruto, e aquele que dá fruto, o agricultor limpa para continuar produzindo e produzir ainda mais. De forma que quando estamos o contrário de abundantes na obra do Senhor, estamos estagnados ou caminhando para uma estagnação. Não frutificamos mais e passamos a ser um ramo seco, passamos a ser peso para a árvore. Não é bonito, estraga o visual, não tem utilidade, é um peso morto. Um ramo seco para uma árvore que está tentando frutificar é um peso morto. E sempre abundantes na obra do Senhor significa contribuir e não complicar, ajudar e não atrapalhar, fazer e não ficar vendo os outros fazerem. É absorver, é trazer para si, é se apropriar das necessidades e não esperar que os outros façam aquilo que é dever de todos. É por isso que muitas vezes as igrejas presbiterianas, tradicionais, não têm o público explosivo, porque nós compartilhamos dessa necessidade de cada um fazer a sua parte. Mas é bem verdade que se cada um fazendo a sua parte tiver o coração inflamado, apaixonado por Jesus, as pessoas a olharem os nossos ramos e perceberem o tanto que frutificamos, as pessoas mesmo ateus, aqueles que estão tristes com igrejas, feridos por causa de pastores e falsos profetas, decepcionados com a vida eclesiástica de outros tempos, quando há paixão, quando as pessoas olham que você está assim,
trabalhando na obra do Senhor, mas que você tem uma vida inspiradora, contagiante, uma vida que vale a pena, as pessoas dizem, eu quero esse estilo de vida para mim, isso vale a pena, isso funciona, eu quero para mim. Aí você então espera a oportunidade de compartilhar um sonho, de compartilhar um desejo, de trazer a pessoa para perto, de fazer uma refeição na sua casa ou em qualquer outro lugar e de forma intencional falar a respeito do amor de Jesus. Isto funciona. O trabalho na obra do Senhor funciona. Orar pela igreja funciona. Dobrar os joelhos, ouvir canções, ler a palavra, funciona. Se isso não funcionasse, nós estaríamos perdendo tempo ao longo da história. Ao longo da história, nós somos então uma grande farsa, uma grande mentira, se a oração, se o jejum, se a leitura da palavra, se o trabalho na obra do Senhor não dão certos, então nós estamos mentindo há 2000 anos. Mas eu sei que Jesus nos chama para um propósito. Eu sei que Ele quer que a nossa vida seja realmente uma vida de entusiasmo, uma vida que contagia, uma vida que não envergonha Jesus e o Evangelho, uma vida que põe a salvo os outros irmãos e não que põe em perigo aqueles que fazem parte do mesmo corpo. Abundantes na obra do Senhor é pagar o preço, é se envolver com a causa, é arregaçar as mangas, é não esperar ser convidado pelo pastor, é não esperar ser convidado para uma obra, mas é frutificar onde você está, é não esperar um projeto novo, é não esperar a igreja ter dinheiro, ter recursos, melhorar a acústica, melhorar a música, trocar o pastor, mudar de lugar, um novo projeto, uma nova campanha. Não, frutifique agora, onde você está, na sua casa, abunde na obra do Senhor, porque o trabalho no Senhor não é vão. E se a Bíblia está dizendo que trabalhar para o Senhor não é vão, eu não ouso desmentir. Eu não ouso propor para você comodidade. Eu não ouso propor para você, venha quando der. Se não tiver na escala, eu não vou propor isso para você. Porque a Bíblia me encoraja e a Bíblia está dizendo que quando trabalhamos de forma abundante na obra do Senhor, nós continuamos frutificando, porque eu trabalho na obra do Senhor, na visão que Deus tem dado, naquilo que é palavra, naquilo que é obediência. Certamente o nosso trabalho não é vão. Não perdemos tempo. Não perdemos tempo. Uma vez uma mãe disse assim para mim, pastor, eu me machuquei muito com a igreja no passado. Estou deixando os meus filhos livres. Me decepcionei com a igreja no passado. Sofri demais. Então eu, sinceramente, eu não faço questão. Fique à vontade. Fique muito à vontade. Mas eu não te encorajo a fazer isso. Não é isso que eu ouço na palavra. Porque inclusive as lutas da igreja, inclusive as pessoas difíceis que Deus põe no nosso caminho, é para nos amadurecer. Inclusive o desemprego, inclusive a enfermidade, inclusive a discussão, inclusive o acidente, inclusive a briga, inclusive aquela luta específica que você acha que é só tormenta, inclusive aquilo é instrumento de Deus para te mostrar fragilidades, para te mostrar que você precisa estar abundante na obra do Senhor. Educar filhos e trabalhar na casa do Senhor ainda é um bom negócio, ainda funciona, ainda é o melhor dos negócios educar filhos na igreja, porque na igreja, neste momento, os nossos filhos não estão ouvindo palavras dizendo, maltrate o seu amigo, seja desobediente, mas seja mal educado, bata no seu amiguinho. Os nossos filhos não estão ouvindo isso neste momento, não estão, e eu estou te garantindo, você em nenhum momento, sentado nesses bancos, você ouviu alguém dizendo, lute com teu irmão, brigue com as pessoas que não te agradam, vá visitar igrejas conhecendo outros pastores mais eloquentes do que os teus pastores. Você nunca ouviu palavras nesse sentido. Pelo contrário, são palavras de encorajamento, palavras para você realmente pagar o preço. As lutas existem e não existe igreja perfeita. Outro dia um irmão veio conversar comigo. Passamos quase 2 horas conversando em meu gabinete. E a primeira hora ele apenas reclamou da igreja. Eu já estava extremamente irado, extremamente aborrecido, porque eu conheço as lutas da igreja.
E se você nesse instante tem uma lista de observações negativas a fazer da igreja, você pode ter certeza que eu e o conselho temos muitas outras observações negativas. E depois de 1 hora desse irmão falando acerca da igreja, eu disse: querido, nós gastamos 1 hora falando de uma igreja que não existe, de líderes perfeitos que não existem. E eu gostaria de gastar este precioso tempo da tua vida e da minha vida falando sobre as suas lutas, falando sobre o seu casamento, falando sobre as lutas da tua esposa, pensando em que forma nós podemos entender essas lutas e colocarmos isso no papel e também de forma prática, para frutificarmos e não ficar observando a igreja, os detalhes. Gente, eu não estou com isso, não estou encorajando você a fechar os olhos e entender que essa é a melhor igreja do mundo, não é isso. Eu estou concordando que nossa igreja não é perfeita, estou dizendo isso. Mas quando nós olhamos para os problemas da igreja, nós estamos caminhando na estagnação, nós estamos dando passos para fecharmos o filtro das coisas. E ao invés de nos vermos no processo, nós enxergamos o processo com as suas falhas. Fazemos um papel de auditor, de consultor da igreja, ao invés de botarmos a mão na massa. Em terceiro lugar, e agora quero trazer a reflexão do versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos a estagnação quando entendemos quem Jesus é e o que de fato Ele faz por nós. A Bíblia nos apresenta Jesus como sendo a prova do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus é a prova do amor de Deus. E ainda no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, um verso conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira que provou o seu amor enviando Jesus, para ser de fato esta prova viva, prática, tangível a respeito do amor de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. E Efésios capítulo 4, verso 13 diz: até que cheguemos, até que alcancemos a perfeita varonilidade, alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a vida e o ministério de Jesus é para nós guia, é exemplo. Olhando os evangelhos, nós entendemos quem Jesus é e quem Ele espera que sejamos. Exemplo, moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo, isso na prática significa ser cristão. Jesus é ainda a nossa salvação. Ele mesmo em João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação fora de mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Nós estamos olhando para os problemas da igreja, nós estamos olhando para as propostas eclesiásticas, estamos nos deixando levar pela letra, pela eloquência de livros e pregadores, e nem sempre estamos olhando para Jesus, voltando os olhos para Jesus como Ele sendo o princípio e o fim da nossa vida espiritual. Quero tratar agora de um assunto prático. Convido a igreja para abrir no Evangelho de João. Tudo isso que nós vimos, nós temos um exemplo prático de algo que aconteceu envolvendo os discípulos de Cristo e o próprio Cristo. João capítulo 6, versos 16 a 21 dizem assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Os discípulos de Cristo, e aqui a Bíblia não nos conta quem exatamente eram,
Mas provavelmente, a Bíblia fala sempre de Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Provavelmente os discípulos mais chegados de Cristo estavam a bordo desta embarcação. E depois de caminharem bastante, depois de caminharem vários quilômetros mar adentro, você sabe, não havia embarcação segura naqueles dias. Barco a motor não existia. Recursos, instrumentos de medição não existia. Eles estavam começando a ficar à deriva em alto mar. Vento forte, um vento rijo. O mar estava formando bolhas, ou seja, ondas agitadas começaram a bater naquela embarcação. E eles estavam começando a estagnar. Eles estavam começando a perder o controle. Eles estavam começando a ficar desesperados. Existem momentos onde eu e você percebemos as ondas batendo em nossa embarcação. Percebemos o vento rijo soprando, assoviando os ouvidos, e nós ficamos em dúvida. Vou por este caminho ou vou por aquele caminho? Tomo essa decisão ou essa decisão? Mantenho o propósito ou mudo o rumo? São circunstâncias da vida, são momentos de dúvida, são dilemas da vida. E todo dia, toda semana, todo mês, Deus nos submete a esses dilemas, para que sejamos experimentados, para que Ele mesmo prove o seu amor para conosco, por intermédio de Jesus, que nos dá a vitória. E às vezes nós deixamos nos abater, nós percebemos que o mar e o vento rijo é um fim em si mesmo, e vamos à lona, não entendendo que tinha um propósito. Eles estavam estagnados, mas Jesus entra no barco, e porque Jesus entra no barco, a embarcação volta a ficar firme e inabalável. E com Jesus no barco, firmes e inabaláveis, o verso 21 diz que logo o barco chegou ao seu destino. Então nós percebemos que existem momentos onde estagnamos em pleno mar, mas nessas circunstâncias é importante ficarmos firmes, inabaláveis, trazendo Jesus para o projeto, trazendo Jesus para a causa. Por mais simples que ela pareça, por mais secular que ela pareça, envolva Jesus nos seus projetos. Envolva Jesus na sua viagem. Não importa, mas é só um negócio, é só uma venda. Não importa se é algo aparentemente superficial, algo desnecessário. Envolva Jesus nos seus projetos. Deixa Ele entrar na embarcação. Deixa Ele acalmar o mar. Deixe Ele fazer com que o vento pare de soprar. Mas fique com Jesus no barco. É melhor que você saia do barco e deixe Jesus lá, do que o contrário. E assim, com Jesus no barco, eles então chegaram ao destino. Logo o barco chegou ao seu destino. Logo chegaram. Quando Jesus está no projeto, você chega ao seu destino logo. E você chega. Talvez não é no tempo que você gostaria. Talvez não é no desfecho que você esperava. Mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Lembra dessa canção? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Igreja simples, fé simples, olhando para Jesus. Finalizo voltando para 1 Coríntios, por favor, volte para 1 Coríntios. E ao encerrar esta primeira carta aos Coríntios, nas exortações finais, o apóstolo Paulo transcreve estas orientações. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Resumindo, firmeza, ação e tudo por amor, por causa e para Jesus. Faça para Jesus, faça por Jesus, faça com Jesus. Êxodo 23:20 diz: eis que eu envio um anjo que vai adiante de vós, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Com Jesus na frente do projeto, você sim permanece firme e inabalável. Com Jesus na frente do projeto, você não se acanha diante das necessidades. Você trabalha, você faz, você não cria problemas, você resolve problemas.
Você não é um inerte, você não é apenas um espectador, você é parte do projeto. Esses dias estava conversando com algumas adolescentes que têm dado seu tempo precioso na igreja, trabalhando incansavelmente, numa expectativa, sempre animadas, sempre felizes, sorridentes, trabalhando nas coisas dos nossos ministérios. E eu disse para essas meninas que estão aqui me ouvindo nesse instante: queridas, existem pessoas que passam pela igreja, mas existem pessoas que escrevem a história da igreja. Existem pessoas que passam por problemas, mas existem pessoas que derrubam muralhas. Existem pessoas cujo Cristo é o Senhor, que enfrenta a tempestade de peito aberto, dizendo: eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele é poderoso. É neste Cristo que nós cremos, é este Cristo que nós divulgamos, e é este Cristo que nós precisamos amar. Uma igreja simples, que supera a estagnação, que volta os olhos para Jesus, que volta ao primeiro amor, que volta ao início de tudo. Lembra do dia em que você se apaixonou por Jesus? Lembra do dia em que você decidiu: nunca mais vou sair deste caminho? Deixe o Espírito Santo devolver a você hoje este amor, este primeiro amor. Deixe este amor contagiar os teus projetos, invadir a tua vida.